Louvado seja Deus, estamos dando início ao nosso culto aqui na Igreja Família da Fé. Nós temos uma palavra que vamos pregar e meditar nessa noite. Ela está no livro de Zacarias, no capítulo número 3, no versículo número 1. Então peço a você que possa estar abrindo seu coração para ouvir a leitura que eu vou fazer aqui agora. Olha só. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios. E te darei lugar entre os que estão aqui. Fazendo a leitura, então, eu quero começar falando que o profeta Zacarias, assim como o profeta Ageu, eles são profetas que profetizaram depois do exílio, ou seja, eles são pós-exílicos. Então, o povo de Israel foi levado cativo e ficou exilado da Babilônia. Então, ele volta, no reinado de Ciro. E quando ele volta no reinado de Ciro, a palavra de Deus diz que eles vêm para reconstruir o templo, reconstruir os muros, uma vontade, então, de poder estar reconstruindo, na verdade, a nação, né? Eles se alegraram com o fato de poder voltar. E o profeta Zacarias e o profeta Ageu são profetas, então, que profetizaram mais ou menos no mesmo tempo, são contemporâneos, e eles têm uma posição muito firme no sentido de falar de arrependimento, de falar de purificação, falar do Messias e também de falar de coisas apocalípticas que estão no livro de Zacarias. Mas, aqui onde lemos, nós podemos ver que essa palavra se encaixa exatamente no contexto histórico daquela época, mas também, como falei aqui, ela é profética. E ela não é profética só para o fim, para a obra de Cristo que iria vir, né, para a purificação que ele ia fazer, mas ela é profética para qualquer era. E ela se encaixa nas nossas vidas como igreja hoje. E nós vamos estar meditando então nessa palavra, nesse contexto, nessa noite. Eles queriam então edificar o templo. Eles queriam, na verdade, voltar a prestar culto. Eles queriam e tinham a vontade de poder reconstruir a nação. Bom, os olhos deles estavam focados nas questões de construção, de levantar parede, de poder se pensar que estariam fazendo o culto, apresentando um sacrifício, ter os sacerdotes, ter toda aquela estrutura que foi perdida durante tanto tempo. Com certeza eles oraram muito, eles pediram muito por isso. Mas, meus queridos, um era o olhar do povo, outro era o olhar de Deus. Deus, na verdade, enquanto os homens estavam corretamente preocupados somente com a construção, Deus, e olha que essa construção foi feita debaixo de muita dificuldade, muitas lutas, muitos perigos, mas eu não quero falar que eles estavam totalmente errados, mas quero falar do processo da restauração do Senhor. Eles tinham que tratar das questões estruturais, mas o Senhor está avaliando uma outra coisa, que são as questões espirituais. O sacerdócio levítico estava quebrado. E por que o sacerdócio levítico foi quebrado e por que a nação foi levada cativa? Por causa dos erros, por causa de coisas erradas. Então, o que Deus está falando e mostrando na figura do sumo sacerdote Josué, que era o cabeça, que dizia respeito aos outros sacerdotes e que também dizia respeito ao povo, tudo o que estava errado.
O Senhor tem uma vontade de poder então trazer um nascimento, um renovo espiritual sobre o ministério sacerdotal. Então, não adianta criar e estruturar o mundo físico se aquilo que é espiritual não for estruturado. Primeiro vem o espiritual para depois o material. O espiritual é maior do que o material. O espiritual é mais vivo, é permanente, é eterno. O material, o estrutural vai acabar. Então, meus queridos, falando isso, o que a palavra de Deus diz? Que o sumo sacerdote Josué estava ali, e ele é hoje uma figura, né, de nós todos como igreja, independente da placa, somos reino e sacerdotes para Deus. Então, ou seja, nós somos chamados para podermos apresentar sacrifício ao Senhor, de louvor, apresentar oração, súplica, poder apresentar um jejum, poder ser ministro da palavra, poder levar, como muitas coisas que os anjos fizeram uma vez, levando uma palavra, nós podemos levar uma palavra para uma pessoa ou para outra, nós possamos ser usados por Deus como canal de bênção, como comunicação de dons espirituais para as pessoas, e vamos lá, um tanto de coisas. Somos sacerdotes para ministrar, para servir a Deus. Então, por que estava o inimigo pronto para acusá-lo? A verdade, o inimigo estava pronto para acusá-lo porque as vestes de Josué, na figura do sacerdócio levítico, estava suja. Estava suja, meus queridos. Então, a roupa fala daquilo que aparece. Então, o homem, a roupa de um homem e de uma mulher, ela representa um pouco daquilo que a pessoa é. É verdade isso. O homem se veste semelhante àquilo que está no seu coração. Sim. Não é só aquilo que sai da boca que revela o que está no coração. A vestimenta de um homem e de uma mulher revela aquilo que está no coração. Vamos pegar um exemplo. Então, uma pessoa que se veste de uma maneira muito provocante, o que ela tem no coração? Uma pessoa que se veste de uma maneira muito luxuosa, o que ela tem no coração? Uma pessoa que se veste com uma roupa decente, de forma humilde, o que ela tem no coração? As perguntas e as respostas já são ditas, até mesmo pelas próprias colocações. Então, a roupa nos representa. Só que nós devemos usar a roupa certa no lugar certo. Inclusive, há uma das parábolas contadas por Jesus Cristo, ele diz que vai ter um momento, que vai ter uma pessoa que não está com vestes nupciais, e ele vai ser tirado do lugar. Observe então que quando nós vamos num lugar e nós estamos vestidos de uma maneira apropriada, nós nos sentimos aceitos. Quando nós estamos muito diferentes ou erramos a vestimenta, nós nos sentimos um pouco rejeitados ou cuidados ou inseguros, porque a nossa roupa, ela não está adequada. Falando isso, há pessoas, inclusive eu posso falar da minha própria vida, já tive sonho desse tipo ao longo desses 27 anos de fé, um momento onde tu tem um sonho e daqui a pouco tu está de bermuda no meio das pessoas que estão tudo de terno. Ou você está sem camisa no meio das pessoas, tudo com roupa. Então, às vezes Deus usa uma linguagem figurada, tipológica, no sentido de uma roupa, para mostrar para nós que nós estamos, na verdade, fora da posição. Bom, meus queridos, as nossas roupas espiritualmente falam das nossas atitudes, das nossas obras, dos nossos posicionamentos. A nossa roupa está da parte exterior. Então Deus, ele olhando para o sacerdócio levítico, para tudo aquilo que os levitas estavam vivendo, sejam eles os que tocavam, os que carregavam e aqueles que ministravam, todos eles, na figura do sumo sacerdote Josué, estavam com a sua veste suja. E Satanás está do lado, na ponta de poder a condenar. Ele está pronto para acusar. Meus queridos, por que Satanás vai acusar? Por quê? Porque, na verdade, observe, tem duas maneiras de nós podermos estar na presença de Deus. Eu, sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor, como se fosse o Senhor. Nós podemos estar condenados ou nós podemos estar livres de condenação. Quando nós estamos condenados, é porque a nossa roupa está suja. É verdade que às vezes nós podemos pensar que a nossa roupa está limpa, mas ela está suja. O Senhor, então,
o povo movendo o seu coração para construir, o Senhor está olhando e falando e vendo espiritualmente que o sacerdócio levítico estava quebrado. Na figura então do sumo sacerdote Josué, ele quer fazer uma transformação, ele quer trocar essa roupa. Observe que o inimigo, ele tem acesso ao cristão, ele tem acesso às nossas vidas em alguma brecha que abrimos. Então é verdade que aquele povo, ele tinha na figura agora daquilo que Deus está tratando, da parte espiritual dos sacerdotes. Ele deseja então tirar alguma parte ou muitas partes exteriores que estavam erradas. Uma coisa é nós estarmos no templo com a vestimenta apropriada para a hora e para o momento. Outra coisa é como é que nós nos vestimos dentro da nossa casa? Qual é a nossa vestimenta quando andamos de carro? Qual é a nossa vestimenta quando estamos trabalhando, quando estamos estudando, quando estamos dentro de uma sala de aula? Qual é a nossa vestimenta quando caminhamos na rua? Qual é a nossa vestimenta quando estamos sozinhos, quem sabe dentro de um quarto? Qual é a nossa vestimenta quando estamos, quem sabe, caminhando dentro de uma loja ou quem sabe nos relacionando com as pessoas que estão à volta de nós? Qual é a nossa vestimenta quando olhamos para o nosso casamento, quando olhamos para a maneira como está estruturada a nossa família? Sabe, meus queridos, às vezes as nossas vestes, em algumas coisas elas são como limpas, mas para outras são como sujas. Então isso fala do exterior, aquilo que aparece, aquilo que representa. O Senhor estava vendo que os levitas, de uma forma geral, ainda que tivessem interessados na reconstrução, o Senhor está dizendo o seguinte: não, eu quero que vocês possam reconstruir a parte espiritual. Vocês precisam largar o pecado. Vocês precisam largar a iniquidade. Bom, quando o Senhor diz assim: olha, eu estou trocando a tua veste, eu estou purificando o teu pecado, eu estou tirando a tua iniquidade. É um ato divino de perdão, de purificação. É uma obra de Deus, que é só Ele que pode perdoar pecados. Observe então que ele estava diante do anjo do Senhor sem palavras, e muitas vezes o pecado, é a culpa que vem no coração, que vem na mente. É esta culpa, meus queridos, que muitas vezes nos deixa sem palavras diante de Deus. Isso pode ser um ato de humildade do sumo sacerdote, mas também pode ser um estado de condenação. Então, observe que a palavra aqui, falando ainda, diz que ele, Zacarias, disse: troca também o turbante da cabeça que estava sujo. Bom, meus queridos, falando de turbante de cabeça, o turbante da cabeça, ele fala do coração. O coração físico está aqui, o coração espiritual está aqui. Meus queridos, olha só, a Bíblia diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Aquelas coisas que são as nossas roupas exteriores, a roupagem exterior, as nossas atitudes, nossos posicionamentos, estão alicerçadas em coisas que estão no coração. Não adianta ter um ornamento por fora e não ter uma mudança interior. Bom, o coração representa a fonte da vida. Jesus uma vez disse que o que o homem come não contamina o homem, mas o que sai da boca do homem contamina o homem, porque vem do seu coração. Então o coração é a fonte, porque ele é como uma terra que pode ser plantada nele sementes boas ou más. E toda e qualquer semente que é plantada no coração, ela vai nascer. Nós somos fruto do que nós ouvimos, do que nós vemos, dos que nós pensamos. Nós somos fruto do meio aonde estamos submetidos. Então, de certa forma, observe o seguinte: aqueles homens que estavam ali, eles tinham que, na verdade, terminar aquilo que eles estavam fazendo, e Deus era com eles. Mas eles precisavam também crescer e entender que as suas atitudes exteriores e as suas motivações, os seus pensamentos, as suas próprias preocupações excessivas com as coisas do mundo, como nós estamos vivendo. O que nós estamos preocupados hoje? Com o mundo, com o país, com os políticos, com os governadores, com os prefeitos, com a saúde,
com as coisas do mundo, meus queridos, quando a nossa preocupação é alimento, é comida, é bem-estar, é descanso, quando nós estamos preocupados só com as coisas deste mundo, o nosso coração fica ocupado e semeado com elas, e isso vai produzir crescimento e abundância de coisas que nós não gostaríamos de estar dominados por elas. A verdade é que as motivações que estão dentro do coração, elas acabam revelando o estado do nosso coração. Então, ainda que um homem se modele por fora, se ele não tiver uma mudança, se não trocar a mitra, o turbante da cabeça, se ele não tiver limpo, o exterior vai sujar de novo. É verdade que o Senhor sempre começa uma obra interior para depois levar a uma obra exterior. Assim é a chegada do senhorio de Cristo nas nossas vidas. E observe que no momento que nós aceitamos a Cristo, tem coisas exteriores que são fáceis mudança, porque nós mesmos, mesmo longe de Cristo, já sabíamos que aquilo era errado. Mas tem coisas interiores que às vezes estamos ainda presos e precisamos que Deus ministre graciosamente o nosso coração, trocando o turbante dia após dia, lavando a nossa mente e levando-nos a ter novas semeaduras, para que possamos ter uma colheita farta, segundo aquilo que é justo, segundo aquilo que é bom, segundo aquilo que é puro. Meus queridos, há malícia, há maldades, há injustiças, há palavras que falamos que não deveríamos falar. Às vezes há uma superfluidade de coisas sujas, de pensamentos sujos na mente que não deveria existir. Também não deveria existir no nosso coração em relação a nada, em relação a ninguém. Indignação, que a Bíblia chama de cólera, ter um coração envenenado, ou quem sabe também podemos falar de um coração amargurado. Não deveríamos ter expressões de ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o Senhor está dizendo assim, o sumo sacerdote, e ela é uma figura de todos nós hoje, estava com as vestes sujas, mas também estava com o turbante, com a mitra que está sobre a cabeça suja. Bom, meus queridos, observe que isso são duas atitudes que Deus quis fazer. E a segunda delas, quando o profeta diz que era para trocar o turbante da cabeça, a primeira o Senhor mandou trocar. E a Bíblia diz que existe uma vestimenta que nós devemos vestir. Nós devemos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, que é feito conforme a imagem do Senhor. Deus procura filhos que também sejam semelhantes ao seu Filho, o Santo Filho. Meus queridos, mas aquilo que está no interior, né? Aquilo que está no interior do coração, aquilo que está dentro, acaba controlando a vida. É importante e fundamental que possamos ter também uma transformação interior. Então o Senhor, na sua misericórdia, Ele deseja dar ao sumo sacerdote Josué uma graça especial, e ele diz aqui, olha só, ele diz assim, Josué, é uma referência a Josué, alguém pode interpretar assim, esse é um tição tirado do fogo, pode pensar, está se referindo ao diabo. Não, ele está se referindo, ele está falando com o diabo e diz assim, este é um tição tirado do fogo. Ele está se referindo a Josué. Nós sabemos que quando nós pegamos um pedaço de madeira, ou algumas madeiras, ou toras, e botamos no fogo, o fogo, ela vai queimá-las, e elas vão abrasar, e elas vão se abrasando, e vão diminuindo de tamanho, até virar cinza. Quando nós, como cristãos, buscamos nos aquecer no fogo do mundo, e botando o nosso coração no mundo, somos semelhantes a uma madeira que vai para o fogo para ser consumida até virar cinza. Então aqui tem uma forma que eu já estou falando de interpretar, esse é um tição tirado do fogo, é uma das formas de interpretação. Ou seja, o sacerdócio levítico estava acabado. E na verdade, por ele estar acabado, o Senhor tirando ele do fogo, está tirando ele de ser consumido daquele caminho errado, por causa da sujidade, tanto da roupa como do turbante. O Senhor está tirando ele daquele estado, querendo trazer uma mudança, um renovo sobre sua vida.
por misericórdia. Bom, meus queridos, assim é todo o cristão quando ele vai buscar a chama, porque todos nós precisamos de uma chama. Existe uma chama do Senhor, existe uma chama do mundo. Quando eu busco me aquecer, como Pedro, a roda dos escarnecedores, quando eu busco aquele tipo de fogo, aquilo ali só vai produzir tormento, vai dar brechas para o inimigo, ele vai apontar o dedo. Satanás tem te acusado nesses dias, ele tem apontado o dedo para ti, você está se sentindo oprimido pelo apontar do dedo, ainda que você tenha se esforçado para fazer muitas coisas, você estar preso em alguma coisa nos seus sentimentos, como se fosse um vício, alguma coisa prendendo a sua alma. A verdade da palavra de Deus, meus queridos, ela diz que Josué, como figura dos levitas, era um sumo sacerdote, era um homem tirado como tição do fogo. Na verdade, existe o fogo do mundo que leva à cinza, mas existe um fogo espiritual. Aleluia! Que a palavra de Deus mostra, amados. Mostra lá no monte com Moisés. O fogo ardia sobre a sarça e a sarça não se consumia. O fogo ardia sobre a sarça. Então eu também quero dizer que eles, os levitas, teve um momento que eles foram fervorosos. Teve um momento que as vestes deles e o turbante deles estava sempre limpo, porque eles estavam cuidando para estar limpo. Só que agora nesse estado, a vestimenta deles e o turbante deles está sujo. E é isso que abre a porta para que o opressor, o condenador, o acusador, possa bombardear a pessoa. Ontem, teve um irmão que me mandou um áudio perguntando, ele ouviu dizer o relato profético de um irmão de uma outra igreja, dizendo que Deus tinha mostrado para ele que agora ao longo desses dias vai vir 3 dias de trevas, aonde vai ficar noite, e que não era para ninguém que é cristão sair de casa e ficar dentro de casa, protegido dentro de casa, e se alguém batesse na porta, ainda que tivesse uma figura humana, foi assim que eu entendi, não era para abrir, porque certamente seriam espíritos que estariam querendo entrar para dentro da casa. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Satanás, ele precisa do pecado, ele precisa da iniquidade para entrar em alguém. Então observe que existia uma fraqueza e certamente também uma acusação, porque existia uma brecha nas sujeiras da roupa e nas sujeiras do turbante. Meus queridos, mas o Senhor que tinha feito os levitas quentes, eles se tornaram frios. Eles se tornaram frios. E ainda que pudessem, então, querendo estar envolvidos na reconstrução, eles poderiam ainda estar mornos, porque enquanto não existir uma ida ao fogo de Deus, enquanto o fogo espiritual do Senhor não arder no coração, não existe verdadeiramente um fogo. Não existe verdadeiramente um avivamento. As vestes não vão ser mantidas limpas, o coração, o turbante não vai ficar limpo. Falando disso, então, Deus trocou as vestes. Naquele dia, Deus trocou as vestes de Josué. Ele é um tição tirado do fogo. Eu vou pegar essa linha, porque para mim ela é a mais magnífica. Ele é alguém que já esteve no fogo de Deus, e agora ele está fora do fogo. Eu vou dizer que o Senhor trocou a veste, e trocou o turbante, porque senão o homem não tem como se chegar a ele. Meus queridos, esse homem ficou quieto, esperando ser justificado por Deus. A esperança dele estava na justificação do Senhor. Naquele tempo, nessa esfera, estava se vivendo segundo a lei. Ainda era lei, não estava na graça. Ou seja, Deus foi fiel, trazendo graça sobre o sumo sacerdote nessa expressão histórica e profética. Assim como o Senhor tem uma vontade perfeita em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente deseja levar novamente para o fogo aquele que já esteve lá. Mas estou falando agora do fogo da presença de Deus. Deus deseja abrasar você, mas não para consumir você, mas para que você possa produzir, através do seu sacerdócio, um serviço fervoroso, um serviço vivo, um serviço que tem calor, que tem cor, que tem uma expressividade. Meus amados, hoje nós com toda certeza precisamos entender que Deus
na sua vontade, Ele deseja que nós venhamos, como Deus nos permitiu, nessa semana, voltarmos a ter culto. Deus nos deseja que nós realmente possamos ir prestar a Ele culto. E essa visão de estar na igreja, de poder ali pregar, de poder ali ouvir, louvar, adorar ao Senhor, está correta. Mas o coração, não só a presença física, não só o lugar da casa de oração, há uma vontade de Deus de trazer de novo ao coração um novo posicionamento. Aqueles homens, aquela nação, ela foi prejudicada por causa que essas vestimentas estavam sujas há muito tempo. Esse turbante estava sujo há tempo. Meus queridos, quando nós estamos tomados pelas coisas e as preocupações do mundo, pela política, pela economia, pela questão da saúde, quando nós estamos tomados pelas coisas que todos os homens que estão no mundo estão tomados, nós estamos ardendo no fogo que pode consumir e nos levar ao pó. Mas quando nós tiramos o coração do mundo e colocamos o nosso coração em Deus, quando nós estamos na presença de Deus, começa a queimar em nós o fogo santo de Deus, e Ele começa a queimar a preocupação com a política, Ele começa a queimar a preocupação com a saúde, Ele começa a queimar a preocupação com tudo aquilo que possa ser um peso econômico, um medo, uma insegurança. Começa a arder no coração do crente que já ardeu um outro fogo, a fé aumenta, o coração se torna fervoroso. O Senhor, no tempo da lei, dá histórica e profeticamente uma declaração que Ele vai ser fiel com os judeus naquilo que Ele fez uma aliança. Quanto mais agora, no Espírito de Deus, no sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário, que é a aliança permanente que Ele fez comigo e contigo. Eu quero dizer nessa noite que ainda que você possa ser um tição tirado do fogo, que você mesmo possa se sentir inútil, que você mesmo tenha sido acusado, apontado pelo maligno, existe uma verdade, existe uma graça, existe uma misericórdia, existe uma vontade de Deus que é poder levar você desse falso fogo para o fogo verdadeiro que não consome, mas ele consome o pecado, ele consome a iniquidade, ele consome o espírito religioso, ele consome todo tipo de fraqueza. Chutei aqui o meu pedestal, né? Por isso que deve ter dado uma trepidada. Não foi um tremor, mas que esteja tremendo por dentro do coração. Jesus Cristo quer te avivar. Jesus Cristo, nós queremos avivamento que daquilo que está por fora, reteté, mas a verdade, meus queridos, primeiro vem a pregação, segundo vem o arrependimento e depois vem o fogo. O fogo deve arder continuamente no altar, ele não deve ser apagado. O fogo vivo, o fogo do Espírito, o fogo que queima o pecado, como já falei, o fogo como queima as cordas. Deixa eu dizer uma coisa para ti, isso que o diabo está te acusando, isso que ele está apontando para ti, no dia que o Rei da Glória te levar para o fogo de novo, eu vou dizer uma coisa, queima na hora. Um dia, o profeta Isaías, estando na presença de Deus como estava Josué, quando ele vê a presença de Deus, diz assim, meu Deus, como é que eu posso estar na tua presença? A palavra do Senhor, ele diz assim, eu sou um homem pecador, eu tenho lábios impuros, estou no meio de um povo impuro, e o Senhor pega uma brasa viva e queima a boca dele. Em geral, o Senhor, Ele vai usar a sua palavra, quando nós lemos e meditamos. O Senhor vai usar, amados, um momento de louvor, Ele vai usar essa pregação, Ele vai usar outra, Ele vai usar um momento onde Ele vai visitar, vivificando a palavra lida, vivificando de uma forma sobrenatural, fazendo um rompimento das cordas. O fogo do mundo queima tudo. O fogo que está debaixo da terra, derrete até a terra, faz lava. O fogo de Deus, ele consome tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Meus queridos, alguém pode dizer assim, pastor, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas não consegui. Calma um pouquinho, capítulo 4 de Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Buscai o Senhor enquanto está perto. Que possamos voltar a usufruir dessa tremenda graça de Deus de podermos cultuar o Senhor na casa de oração. Mas que possamos fazer isso com um entendimento correto. Não só estando lá fisicamente, mas estando lá com um novo coração. A prosperidade física depende da prosperidade espiritual. Eu quero pedir que você possa atentar,
que o Senhor quer trocar nessa noite o teu vestido. O Senhor quer trocar nessa noite o teu turbante. O Senhor quer nessa noite poder novamente te levar para o fogo purificador, aonde tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é amarra, tudo aquilo que é algema, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é apontar de dedo, é rompido, é quebrado. Nessa palavra o Senhor não deixou Satanás falar. Sabe por quê, meus queridos? Porque Ele é fiel. No tempo da lei, quanto mais na graça, a glória de Moisés era desvanecente, diz a Bíblia, mas a glória do Espírito é permanente. Existe uma promessa. O Senhor deseja visitar a tua vida. O Senhor deseja visitar a tua casa. O Senhor quer trocar a tua vestimenta, porque Ele te ama. Ele deu a vida dEle naquela cruz para que você não vivesse debaixo de condenação. Sim, Ele pode te dar um vestido novo. Ele pode botar um turbante novo. Ele faz isso de uma maneira simples. Eu quero dizer uma coisa. Quando Jesus Cristo estava perto da sua morte na ceia junto com os seus discípulos, o que Ele fez? Tem uma hora que Ele levanta e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Muitas vezes nós, como cristãos, podemos viver aquilo que Paulo diz: o mal que eu quero, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Então já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Meus queridos, muitas vezes, então os discípulos, nós podemos ver na Escritura os erros, as falhas, a busca de glória, a busca de exaltação, quem sabe querendo fazer descer fogo do céu. Quantos pensamentos errados, quantas palavras erradas, quanta murmuração, quanta queixa, quanta coisa errada. Meus queridos, cheguemos-nos a Deus e busquemos a sua face, para que o Senhor possa trazer a sua misericórdia, trazendo o seu renovo e nos permitindo voltar para a casa de oração, não somente com o corpo, mas também com o entendimento. Que a minha serventia, a partir de hoje, não seja igual ao que foi no passado. Que volte a ser como os primeiros dias, como os primeiros frutos, que possamos dar fruto para a glória de Deus, que possamos verdadeiramente com todo o coração, com uma nova percepção, com a luz das Escrituras, voltando a ler e meditar nela, podendo buscar a face do Senhor, não vivendo uma vida religiosa e formal, não andando de mão dada com o pecado, mas andando não no fogo do mundo, mas andando no fogo do seu Espírito, para que em tudo aquilo que Ele deseja que nós nos tornemos, na santificação da nossa alma, possa acontecer dia após dia. O Senhor lavou os pés dos discípulos. O Senhor quer lavar os teus pés nessa noite. O Senhor quer lavar os teus pés nessa noite. Por que você está pensando o que você está pensando? Por que você está olhando para Deus como se Deus não te amasse mais? Por que você está servindo a Deus quieto, não tendo mais a expressividade? Cadê o vigor? Cadê a força? Cadê a vida? O Senhor te deu uma nova vida. O Senhor te mantém vivo porque Ele quer que você faça algo para Ele. Há um serviço sacerdote, há um serviço sacerdotisa, há algo para ser feito, há algo para ser feito para o Mestre. O Senhor quer avivar o teu coração, deixa o fogo dele queimar em ti. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero rogar a Ti agora nessa hora, meu Deus, pedindo a Ti, meu Senhor, que Tu possas derramar, Senhor, nesse tição tirado do fogo, que Tu possas levá-lo, Senhor, e trazer o Teu fogo sobre sua vida. Queima agora, Jesus, queima agora, meu Deus, todo o tipo de peso, todo tipo de amarra, todo tipo de mentira, todo tipo de engano, todo tipo de formalismo, de religiosidade. Queima, Senhor, as mentiras, os dardos inflamados. Queima, Senhor, tudo aquilo que se nomeia como uma artimanha, um ardil, uma cilada, Senhor, uma algema espiritual que vem do maligno. Eu quero orar ao Senhor, envia fogo, meu Deus, e queima essas cordas que estão amarrando os Teus servos. Eu quero orar ao Senhor, traz o Teu fogo agora, traz o Teu fogo sobre a mente, queima esses pensamentos, queima, Senhor, essas motivações, queima, Senhor, esse vício, queima, Jesus, queima, Senhor, essa mentira, queima, Senhor, esses pensamentos, Senhor, estonteantes que vêm toda hora. Eu quero pedir ao Senhor, queima, Jesus, queima agora, queima em nome de Jesus. Vai manifestando, Senhor, a Tua graça, vai conduzindo, Senhor, os Teus servos. Pai, troca a veste, Senhor, desse homem e dessa mulher, dá um turbante novo sobre sua cabeça. Eu quero pedir a Ti por esta graça, que surja um pensamento novo, que se cumpra a Tua palavra, que este homem e essa mulher possa renovar a sua mente, lendo a Tua palavra todos os dias e alimentando seu coração. Assim como diz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma boa fama, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Por isso, Senhor, abençoa também o interior,
limpando, Senhor, as paredes do coração e transformando a maneira do teu filho, da tua filha ver o mundo, mas especialmente a maneira de ver o Senhor. Que cada um possa receber de ti um novo coração, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quero dar um recado aqui. Tem ido muito pouca gente das 18 às 20, então eu vou cancelar agora essa semana. Nós estamos atendendo as pessoas que precisam. Nós vamos estar das 18 às 20 na quarta-feira, que tem culto, e na quinta-feira, que tem culto. Tá? Culto com máximo 30 pessoas. Vamos liberar a inscrição pelo Facebook, lá no grupo do Facebook da igreja. E eu quero então convidar você que precisa conversar para estar na quarta-feira às 6 horas da tarde até às 8 e na quinta-feira das 6 horas da tarde até às 8. Podemos conversar com alguém depois do culto, sem problema nenhum, tá? Mas vai ser somente esses 2 dias, visto que na semana que vem nós vamos ter culto então quarta e quinta-feira e vamos ter possivelmente os nossos vários cultos que nós vamos ter no domingo, desde a manhã até tarde e noite. Então, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor motive o teu coração, que você esteja de forma presencial, mas também com uma atitude nova do coração. Só Deus pode dar, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Pastor, como é que eu vou conseguir? Pede e Ele vai te dar. Deus é fiel. Ele deseja trocar a tua veste, Ele deseja trocar o turbante do teu coração. Por isso, Ele deixou escrita essa palavra para que pudesse consolar a mim e a você, em nome do Senhor Jesus.